Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, faz parte da vida de todo mundo: o conflito. A ideia aqui é entender um pouco mais a fundo por que essa pendência de entrar em uma disputa parece tão humana. E mais importante, como a gente pode escolher um caminho diferente. Quem nunca se fez essa pergunta, não é mesmo? Por que uma simples diferença de opinião às vezes vira uma verdadeira batalha? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece e mexe com umas coisas bem profundas na nossa natureza. Ok, então para começar, vamos direto na raiz do problema. Para a gente entender por que algumas pessoas vivem para brigar, a gente precisa dar uma olhadinha no nosso passado, lá atrás, na nossa evolução. Pois é, a análise que a gente está explorando aqui sugere que essa vontade de competir, de discordar por discordar, na verdade é uma herança da nossa natureza animal. É como um instinto primitivo que, se não for bem administrado pela nossa razão, acaba se manifestando de um jeito bem agressivo e muitas vezes destrutivo. E aqui tem um ponto que é fundamental. Veja bem, discordar é uma coisa. Pode até ser bom. O problema mesmo é o que a fonte chama de litígio. É quando a discordância vira ataque, vira agressão. O texto descreve isso como um remanescente da inferioridade moral. Ou seja, é uma dificuldade de lidar com a opinião do outro sem partir para o ataque pessoal. Certo. Agora que a gente já sabe o que é o tal do litígio, vamos tentar entender o que serve de combustível para ele. O que será que se passa na cabeça de quem parece buscar o conflito o tempo todo? Olha, os gatilhos internos são muito poderosos. Muitas vezes, tudo começa com uma insegurança que gera aquela necessidade de se defender de tudo e de todos. Aí, o ego entra em campo querendo se impor. E claro, não podemos esquecer da inveja, do amor próprio ferido, daquele sentimento de inferioridade que leva a pessoa a tentar diminuir o outro para se sentir um pouco maior. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Vivem emocionalmente das polêmicas que sustentam. Sabe o que isso quer dizer? Que para essas pessoas, o conflito não é só um momento ruim, é uma necessidade. É quase como um alimento para a alma, uma energia que vem das próprias polêmicas que elas criam e fazem questão de manter vivas. Só que essa busca constante por conflito tem um preço, e ele é bem alto. Vamos dar uma olhada agora no custo que essa atitude gera, não só para fora, mas principalmente para dentro da própria pessoa. E aqui a imagem deixa tudo muito claro. De um lado a gente vê as armas usadas para fora, a calúnia, a difamação, a agressão. E do outro lado, o resultado disso tudo por dentro. A fonte que estamos analisando sugere que essas atitudes geram verdadeiras toxinas e venenos no nosso próprio corpo, causando um desequilíbrio, uma desarmonia interna profunda. No fim, é um ataque que sempre se volta contra o próprio atacante. Então, a lição aqui é a seguinte: cada segundo, cada pingo de energia emocional que a gente gasta em discussões que não levam a lugar nenhum é um recurso que a gente joga fora. É um investimento que só traz prejuízo para a nossa paz e para a nossa saúde. Bom, mas e aí? Qual é a saída? Existe uma forma de lidar com isso? Sim, existe. Agora a gente vai falar sobre o caminho da ação nobre e ver como dá para construir uma resposta bem diferente para tudo isso. A fonte que a gente consultou dá um guia bem prático com 4 passos. Primeiro, simplesmente ignore quem te provoca. Segundo, em vez de revidar, escolha o silêncio e siga em frente. Terceiro, se for realmente necessário corrigir alguma coisa, faça isso de forma objetiva, sem entrar na briga. E o quarto, talvez o mais importante de todos, mantenha o foco no seu ideal, no seu propósito. E essa ideia é muito poderosa. A paz de verdade não vem de ganhar uma discussão. Ela vem da tranquilidade de saber que se está agindo corretamente, é essa consciência que, como diz a citação, fica ali firme, inalterada, conectada com as forças positivas que nos fortalecem e trazem harmonia. E com isso, a gente chega no ponto central de tudo. Essa escolha que fazemos todos os dias entre entrar no conflito ou buscar a paz. É essa escolha que define o nosso crescimento como pessoas. E vale a pena lembrar que esse problema não é de hoje, viu? É um desafio que existe desde sempre e que muitas figuras importantes da nossa história também tiveram que enfrentar. O texto cita o exemplo de Jesus, que a todo momento era confrontado, provocado, mas nunca se desviou da sua missão para entrar numa briga inútil. Cita também Allan Kardec, que teve que lidar com opositores ferrenhos, inclusive, e talvez principalmente dentro do próprio círculo de pessoas que se diziam seguidoras da doutrina que ele ajudou a codificar. Mas, no fundo, essa ideia se aplica a todas as pessoas que se esforçam para fazer o bem.
A oposição, a provocação, elas quase sempre aparecem no caminho de quem está tentando construir algo bom. E a gente encerra com essa mensagem final, que é um resumo e um convite. A verdadeira força não está em vencer o debate, está em escolher não brigar e, no lugar disso, focar em fazer o que é certo. A escolha entre litigar e fazer o bem é, no fim das contas, a escolha que realmente importa.